Colocar o tema. Quero que vocês abram em Gálatas 2:20. O Senhor é digno. Meu Deus, Jesus está aqui. É muito nítido. E diz assim: já estou crucificado com Cristo e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a pela fé no Filho de Deus. Essa é a quarta da fé. Outras quartas foi falando sobre fé de ter algo. E é uma bênção, isso é digno. A gente, muitas vezes, põe fé em um casamento. Jesus, me dá um casamento, eu ponho fé nisso. Outras põem fé em ter uma casa própria. Outros põem fé em um concurso. Isso tudo é digno, pode orar. Mas hoje eu vou falar sobre o tema, por favor. Eu queria que colocasse. Vamos me acompanhar. Ok. Então hoje eu vou falar sobre fé, uma vida crucificada. Quem prega mais sobre isso? Quem gosta de ouvir uma vida crucificada? É preciso por fé para ter uma vida crucificada. Irmãos, de todos vocês, eu preciso ter. Uau, eu preciso muito. Vocês não têm ideia. A gente precisa de uma vida crucificada. Sabe? Não é fácil, né? Muitas vezes a gente ouve, né? 5 passos para ter uma casa. 5 passos para ter... Não é verdade? Mas poucas pessoas pregam sobre renúncia. Não é verdade? Sim ou não? Vocês estão tão calados. Mas é porque tá um pouco pesado, né? Leve e pesado. Mas que bom que Jesus está aqui. Porque Jesus nos trouxe para ter uma vida livre. E para ter fé em uma vida de renúncia. Sabe? Diante de tudo para ter uma casa, um casamento, um bem ou algo. Antes disso, eu preciso viver uma vida de renúncia. E isso fala negar a si mesmo. É fácil? Não. Quem é que quer? Matar o eu. Jesus, Ele chama você hoje para morrer. Quem quer morrer? Tá vendo? Esse é o retrato da nossa igreja. Não CCA. Da igreja. Mas eu vou dar mais uma chance. Quem quer morrer hoje? Fisicamente não, irmãos. Por favor. Quem quer morrer? Amém. 1, 2, 3, 4. Pronto. Uns nunca sabe se quer morrer ou se quer viver, né? Oh, Jesus, ajuda aí essa alma. Então, fé é isso. Não há como ter uma fé só para ganhar. No reino de Deus é assim. Para ganhar, a gente perde primeiro. Para ganhar, a gente perde. Não é incrível isso? Então, todas as vezes que Deus quer algo de você, dê. Vamos dar. Porque é assim. Uma hora, a gente sofre. Deus, eu queria tanto fazer porque a carne quer. E todo mundo já passou por isso. Não é verdade? Que a alma, ela esperneia a carne. Eu quero agora isso. Por favor, eu quero. E é uma luta. E quando Deus diz, não, me entregue. E você, não, Deus. Mas depois disso,
Dói, né? Mas depois disso vem a alegria. Depois disso vem os frutos. Mas quando eu temo, eu não vou dar. Porque eu quero isso agora. Deus, eu quero isso agora. Ai, que prazer bom. Ai, Jesus, eu não posso abrir mão disso, Jesus. Vai sofrer e vai ter consequências horríveis. Se isso não te choca, me chocou. Sabe? Milton falou aqui sobre: será que eu vou para o céu? Tem muito crente que anda enganado, pensando ser amigo de Deus quando não é amigo de Deus. Gente, quando a gente ama, a gente cede muito. Bastante. Porque é o amor. Eu lembro que quando eu conheci Jesus, eu assim ficava dizendo assim: eu não vou negar a mim mesmo. E eu fazia isso em coisas simples como jejum. 5 horas eu fazia, mas eu aguento mais 2 horas. Eu fazia por amor a Ele. E não era para que me visse que eu era mais crente, que eu era uma menina de oração. Não era por isso. O fato era que eu amava Jesus. Eu estava apaixonada por Ele. E negar a mim mesmo era um ato de prazer. E eu fui sondar hoje a minha vida. Esses dias eu disse: meu Deus, eu preciso melhorar. Eu preciso voltar urgentemente. Sabe? Tem pessoas que pensam que vai para o céu, mas não vai. Não vai. Porque não conhece Jesus e não nega a si mesmo em coisa mínima. Por exemplo, em casa. Em casa. No culto é uma bênção. Na cela é uma bênção. Serve. Ainda diz aleluia, glória a Deus. Mas não cede nada. Trata mal o outro. Você que é filho, negue-se a si mesmo e honre os seus pais. Isso é o básico. Isso é cruz. Isso é pregação. Eu não lembro de um dia ter dito: mãe e painho, olha, Jesus, Ele é assim, assim. Não, eu estava tão apaixonada que eu queria o Senhor. E eu negando a eu mesmo e eles vendo. E eu quero Jesus. Sim ou não? Sim. Mãe disse sim. Esposa, por que eu não ganho marido? Passa anos e anos, eu oro tanto, mas em casa nenhuma janta para ele faz. Nem um carinho, só vê as falhas, o desfeito. Eu sei que tem homem que só Jesus, né? Mas a gente, vocês que são esposa, né? Que eu não sou ainda. Mas você, já. E você precisa pregar, negar a si mesmo. Parar de ter mágoa, as raivas, as mágoas. Senhor, me ajude, Jesus. Fazer uma jantinha para Ele. Não ser uma mulher que briguenta. Briga com o marido. Aqui não, aqui é uma bênção. Meu Deus, fala até fino. Oi, olá, irmã. E aí? Aí ele pega e olha para ela. Oxente, que estranho. O que foi, minha filha? Deu um tirico-tico, foi. E também os esposos. Gente, homens, melhorem. Melhorem com suas esposas. Neguem a si mesmo. Vale muito a pena, porque Deus se alegra. Deus se alegra com isso. Deus acha o máximo. Não adianta ficar em obras. Fazer uma coisa e outra, ser o máximo. Mas em casa, tratando ela mal. Jesus reprova isso. Então a gente precisa ter uma vida crucificada. Amém? Então, a fé, ela dá início com um trono. E quem está nesse trono, diga eu. Ixi, como foi fraco.
é você e eu mesmo. A gente tira Jesus. Peraí, Jesus. E a gente reina. A gente faz aquilo que a gente quer, o que bem entende. E isso se chama ego. Não porque eu entendo, não porque eu sei. Mal hora. Se está em dúvida em algo, não põe Deus como juiz para dizer: filha, espere, filho, espere, não é a hora. Ou então, prossiga, vá. Porque a gente está no trono. Isso é real. Se você parar agora e pensar: eu estou no trono? Sim ou não? Pensa aí agora. E a gente sabe que está. Sabe? E uma vida que assim você manda, governa, é uma tragédia. É uma tragédia. Porque as minhas escolhas, elas não mostram Cristo. Mas quando eu ouço o Senhor e deixo Ele escolher, isso mostra quem é Cristo. Isso é nos mínimos detalhes. Nos mínimos detalhes. Sabe? Por que muitas vezes você diz: eu estou tão frustrada. Faz dias que eu estou tão mal. Eu estou com peso em minhas costas. E eu não entendo por quê. Eu não entendo por que eu estou assim. É porque você está cheio de si. Por isso que você não ouve mais a Deus. Por isso que essa vida que você diz vida é um fardo pesado. Angústias e angústias e angústia. E peso, embaraço. Pecados e pecados. Porque você está longe de Deus. Porque você está reinando. E eu não quero dizer aqui você. Eu quero dizer nós. Precisamos tirar o nosso eu do trono. E isso é muito forte. Não é verdade? Então, se há algo que é digno nessa vida, é morrer para si mesmo. Custe o que custar. Custe o que custar. Então, em casa mesmo, que eu acho isso tão forte, eu fico muito triste quando eu ouço que tem muitos crentes que são top fora, e em casa é uma tragédia. Eu fico muito triste porque isso mostra que você não conhece Jesus. Gente, você não conhece Jesus. Se você não prega em casa, se você não trata bem o seu íntimo, você não conhece Jesus. E você só está perdendo tempo com o título de crente. Mas Deus hoje, Ele dá uma nova chance para a gente. Para ser bons filhos, boas esposas e bons maridos. Porque isso é agradável a Deus. É agradável a Deus negar a si mesmo. Porque Cristo foi o quê? Foi o exemplo. Negando a Ele mesmo. Quem precisa negar a si mesmo? Eu também preciso. Não se engane. Não se engane. Às vezes a gente está vivo demais. Estamos vivos demais. Não é verdade? Isso pesa em mim. Isso assim me deixa triste. Porque eu quero avançar e eu quero crescer e eu mesmo me empato. Não é o diabo, por favor. Para com isso. Porque o inimigo é você mesmo. Somos nós mesmos. Meu Deus, vamos parar de blá blá blá. Perder o tempo. O tempo é urgente. Vamos negar a si mesmo.
E eu não estou dizendo que é fácil, porque não é. Mas quando se ama Jesus, quando se faz tempo a sós, gasta tempo com Ele, se torna fácil. Você chora com Ele, dizendo: Deus, mas eu queria isso. Ou então tem uma falha em você, expõe diante de Deus. Eu não consigo nessa área, Jesus, me ajude. E o Espírito Santo, Ele é pronto para isso. E a gente precisa entender que foi pago um alto preço. Que isso deixa a gente mais solto, mais com coragem para vencer. Amém? Precisamos morrer. Precisamos, sabe? Tem gente que é tão pesada, cheio de rancor, mágoa, que nem pedir perdão, nem é íntegro para chegar no outro e dizer: fulano, eu estou mal porque você fez isso comigo, falou isso. Mas não, fala dele a Deus e ao mundo. Falta de caráter. Negue a si mesmo, seja nobre, procure o outro. Precisamos disso. Precisamos disso. Sabe, tem uma prática que Deus, Ele foi muito claro comigo quando eu tinha 15 anos. E o Espírito Santo, quando eu penso nisso, eu acho Ele tão lindo e específico, que Ele disse assim para mim: Dani, todas as vezes que você querer ser maior que o outro, dê o seu lugar. Ele disse isso a mim. E quando vinha algo dentro, querendo ser maior do que o outro, ou então, ela é assim, mas eu não sou, eu dava o meu lugar. E eu dizia: mulher, você é maravilhosa, eu vejo em você uma líder. Eu botava ela lá em cima, eu dava o meu lugar. Sabe, a gente precisa dar o nosso lugar ao outro, fazer o outro crescer. E isso também fala sobre negar a si mesmo. E não é sobre sentimentos, porque quase sempre não tem. Porque o ego é uma luta. Não, porque eu quero ser maior, porque eu quero ser maior, porque eu quero ser maior. Não, porque eu sou assim. Dê o seu lugar. Dê o seu lugar. Então, Jesus, eu assim, vejo isso como treino. Que Ele fez isso, que Ele teve zelo em mim nisso. Então, todas as vezes que eu quero ser maior que o outro hoje, lembro disso. Jesus, quem sou eu? Quem sou eu, Jesus? É raro isso. É raro. Mas quando vem, eu já lembro disso. E Ele é lindo, né, gente? Como o Espírito Santo cuida de nós. E a outra coisa é negar a si mesmo. Quando os nossos líderes, quando a gente não está vendo nada, e eles estão vendo, porque eles sempre estão em um grau maior. Eles estão vendo tudo. Quando eu não estou vendo, e quando Ele disser: Carla, Daniele, eu percebi isso e isso. Meu Deus, pastores, meu Deus, pastora Suzy, foi isso mesmo. Eu preciso negar a mim mesma. E não ficar: não, mas eu fiz isso por conta disso. Não, mas eu... E tem muita gente viva: não, mas eu fiz isso, esse erro, que não foi um erro tão assim. Tem muita gente assim. Precisamos negar a nós mesmos. E quando Deus fala que isso aí, meu Deus, se eu não escuto Deus, quem dirá o homem? Se eu não ouço Deus, eu não vou ouvir nem liderança, nem outras pessoas que vierem falar comigo. Eu não vou ouvir, porque eu estou cheia de mim mesma, porque eu preciso morrer. Sabe, é muito feio, é horrível, é tenebroso, é diabólico, forte, né? Ser uma pessoa viva no trono. É horrível. E Deus, Ele não gosta disso.
Deus, Ele não gosta porque Ele não é assim. Tem uma frase de John Stott, quero que coloque, que diz assim: todo cristão, bora ler juntos? Vamos lá. Todo cristão é chamado a seguir Cristo crucificado. E isso significa uma vida de morte para si mesmo. Uau! Tem outra palavra de Dridit. Pode colocar. Quero que vocês leiam comigo. Vamos lá? Jesus te chama hoje para morrer. E aí, você vai? Nós vamos, nós iremos. Não sei qual é o certo. Agora que eu estou nervosa. Não parece, mas eu estou. Quando Cristo chama o homem, Ele convida a vir, a morrer. Morrer é glorioso. Morrer é algo belo. Morrer é algo impactante. Quando a gente morre, vem o quê? Jesus morreu, depois Ele ressuscitou. Quando você morre, você também ressuscita. Uau! Há um milagre, porque você teve fé na morte, porque você negou a si mesmo. Aí sim, pode orar por casa, pode orar pelo marido, Deus me deu um marido, ou pode orar por um concurso, vai vir. Se Deus tem isso, vem, sabe? E o mais incrível é que Deus te dá isso, que isso é um bônus. Isso é um bônus, viu, gente? Mas o mais incrível é ter Jesus formado em nós. Esse é o mais precioso. Não é marido, não é casa, não é conquista. Tudo isso é muito bom e vem de Deus. Mas a maior conquista de um homem é ter Cristo forjado nele. Meu Deus. Quando você está mortinho, Cristo, Ele aparece. É tanto que pessoas dizem: você está tão diferente. Não, você disse uma frase que eu fiquei tão assim, impactado. Porque é vida de Deus. Mas nós temos isso quando temos uma vida crucificada. E, irmãos, não é que essa vida de cruz é pesada. Ai, porque eu preciso negar. Não, é algo que é top. É algo que é muito bom. Não é fácil, mas é muito bom, porque a liberdade, sabe disso? É uma liberdade que você nem sabe como dizer. De tanta glória que é. É muito bom estar em Cristo. É muito bom estar livre com Ele. É muito bom conhecer Ele. É melhor do que tudo. É melhor do que o mundo. É melhor do que os sonhos. É melhor do que tudo. Meu Deus, como é bom. E Jesus, antes, vivos, uma vida vazia. Morto, uma vida cheia de Cristo. Vivos, uma vida vazia. Morto, uma vida cheia de Cristo. Cheia de Cristo. Meu Deus, como precisamos. Como precisamos disso. Sabe? E outra coisa, a gente precisa se arrepender. Gente, todo crente precisa ter uma vida de arrependimento. Se você não chora porque há falhas em você, se hoje você faz tempo a sós com Deus, você vai ver um monte de falha. Um monte de falha, porque é a luz batendo. É a luz de Deus. Meu Deus, eu ainda tenho essa falha. E eu vou diante de Deus me prostrar, me arrepender. Se você anda com o ego lá em cima, você vai perder. Você vai perder feio. Sabe?
E Deus sente por isso, porque Ele ama muito você. Ele ama muito nós. Precisamos morrer. Precisamos parar de fingir. Precisamos parar de pôr máscaras. Meu Deus, precisamos de lágrimas. Chorar diante de Deus. Deus, cura minha alma. Cura minhas raízes. Nós precisamos disso. Não é porque eu tenho 30 anos de igreja, só com se for mesmo de igreja, porque em Cristo não tem nada. Tempo não é nada. Meu Deus, gente, precisamos de uma vida prostrada, de lágrimas, dizendo: Jesus, eu ainda estou nesse nível em Ti. Meu Deus, eu ainda conheço pouco de Ti. Essa vida, nossa, não vai ter uma outra vida. Não é um ensaio, não vai termos muito tempo. Então a gente precisa acordar logo. Logo. Eu já vou fazer 30 anos. Eu conheci Jesus com 15. 15 anos passaram. 15 anos. E eu preciso, viu? Eu preciso dele. E eu quero chorar. Eu quero chorar diante de Deus. Deus, cure o meu coração, porque há muitas doenças de alma. E eu não quero isso, Jesus. Eu quero conhecer o Senhor. Olhe, de tudo, o que vai ser mais precioso vai ser ter conhecido Jesus. As outras coisas, elas vão embora. Nada mais é eterno. A única coisa que é eterna é Jesus. É Jesus. E no dia a dia, pensa aí comigo. Tem dias que você não dá a mínima para Ele. A mínima. Como eu o nego, Dani? Pai, por favor, me diz. Fazendo tempo a sós com Deus, jejuando e orando. E eu vou ficando forte. Eu vou ficando forte, cada dia mais forte, cada dia mais forte, para combater aquilo que me afasta de Deus. E eu vou morrendo. Gente, eu preciso muito melhorar. Eu orava assim: Deus, que seja menos de mim e mais de Ti. Sempre. Gente, eu orava sempre: Deus, que seja menos de mim e mais de Ti. Que seja menos de mim e mais de Ti. Eu não lembro, assim, esses dias eu fiz isso, orei isso. Mas antes disso, eu não me lembro de ter dito que seja menos de mim e mais de Ti. Precisamos morrer. Precisamos morrer. Porque é algo que está glorioso, que é grande, é algo maior que é Cristo. Que é Cristo. Se olha, você quer ganhar o esposo, os filhos, não sei qual é. Se é uma cura, negue a si mesmo. Aplique fé nisso, em negar a si mesmo. Quarta-feira, todo mundo saiu daqui alegre. Eita, meu Deus, vamos aplicar fé, porque nós vamos fazer isso, viver os milagres. Eu fiquei acabada ali. Porque Suzy falou assim, deixa eu ver como foi que ela falou. Precisamos de fé para se arrepender. Eu murchei na hora, meu Deus, não triste, mas a necessidade gritou. E a necessidade que você precisa sair daqui é essa: de morrer para si mesmo, de ter amor, paixão e lágrimas. Minha gente, filho de Deus não assim vive só fases boas. Não vai viver só sorrindo direto, eita que eu estou feliz, que eu tenho muito dinheiro, aleluia. Não é assim. É negando mesmo a si mesmo, dizendo: não, minha carne velha, não, carne velha, eu quero Jesus.
É assim, seja bem-vindo. Se, olha, você não conhece, soube que era assim, é assim. É cruz. Vamos ter a nossa cruz. Levar a nossa cruz. Amém. Quem aqui quer mais de Jesus? Vamos ficar de pé. Ah, Jesus, obrigada por hoje. Obrigada porque o Senhor estava aqui. Como precisamos de fé, Jesus, para morrer para si mesmo. Precisamos, Jesus, de Ti. Amém, Jesus. Como o Senhor é lindo, como o Senhor é incrível. Obrigada pela chance de novo, Jesus, que o Senhor nos dá hoje. Obrigada porque isso mostra que o Senhor é bom, que o Senhor nos ama, que o Senhor cuida de nós. E oramos para que o Senhor nos dê fé. Precisamos de fé para morrer. Morrer para nós mesmos, negar a nós mesmos. Precisamos de Ti. Precisamos de Ti, Jesus. Diga a Ele: Jesus, eu preciso de Ti. Eu preciso morrer mais. Me ajude, Jesus.